pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, Estéreo faz mães e filhos. É o mesmo que brada do alto, queima fogo de declare. Deus nasceu, o caminho aberto pelas águas. Muitas fontes em meio ao deserto. Tudo escritas em chuvas de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. Inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, Hoje a gente vai falar sobre a história de Ruth. Não sei se vocês conhecem muito bem a história de Ruth, mas Ruth tem muito para nos ensinar. O que Deus entregou para ela foi uma responsabilidade muito grande, uma conquista muito grande, ainda mais como uma mulher que era improvável, né? Ela nem era do povo de Israel, ela era uma moabita de outro povo, estrangeira, e que passou por tantas dificuldades e, no final das contas, o testemunho dela foi um dos mais marcantes de todas as mulheres da Bíblia, de toda a história. E entrou, inclusive, para a genealogia de Jesus, do nosso Salvador. Então, eu acho que tem muito para a gente estudar e aprender sobre Ruth, amém? Quero começar com Ruth, capítulo 1 mesmo.
desde o versículo 1. Estão prontas? Amém. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus, de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era... E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém Ruth fez o quê? Se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu, vamos ler essa parte juntas? Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: Essa não é Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Amém? Vamos iniciar com uma oração. Amém. Deus, Pai de amor, nós entramos na sua presença, Senhor. Em primeiro lugar, Pai, nos quebrantamos, Pai, diante de Ti, Senhor. Confessamos a nossa dependência de Ti, Pai. Confessamos que só estamos aqui hoje porque nós sabemos que nós temos uma necessidade que só o Senhor pode preencher.
porque nós reconhecemos em humildade que nós somos completamente dependentes de Ti, Senhor. Nós abrimos o nosso coração agora, Pai, para a Tua palavra, para aquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã, nas nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que o Senhor não faz nada por acaso, que o Senhor nos trouxe aqui hoje por um propósito, cada uma de nós, meu Deus. Que o Senhor tem uma transformação para nos entregar, que o Senhor tem uma verdade, uma resposta para nos entregar, meu Deus. Que o Senhor tem uma edificação da nossa fé para nos dar aqui nessa manhã, Senhor. E com fé, meu Deus, na obra que o Senhor tem para completar nas nossas vidas, nós nos prostramos aos Teus pés, meu Deus, em humildade. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, e repreendemos toda resistência no mundo espiritual de estarmos aqui presentes, toda distração, toda ansiedade que quer nos tirar desse momento, nós quebramos pelo sangue e autoridade do nome de Jesus. Não tem poder, nós estamos consagradas e cobertas com o sangue de Jesus, estamos aqui para receber o Teu Espírito, Pai. Então nós Te convidamos, Senhor, para soprar o Teu vento, para se mover aqui no nosso meio, nos tocar, nos transformar, nos revelar a Tua palavra, Senhor. E nós Te damos toda a honra e toda a glória e Te louvamos, Senhor, por ser um Pai de amor, por cuidar de nós, por nos transformar, por nos abençoar, só porque o Senhor nos ama, Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Siga o seu coração. Siga o seu coração. O importante é a sua verdade. Você define a sua verdade. Vive a sua verdade. Quem já ouviu isso? Siga o seu coração. O que o seu coração está falando? Qual que é a tua verdade? Interessante. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. O livro de Ruth começa com um contexto histórico que nos dá toda uma visão da história de Ruth. O primeiro versículo, eu vou reler para vocês, de Ruth, diz: nos dias em que julgavam os juízes. Ruth, ela chegou naquela terra no tempo dos juízes. Alguém sabe sobre esse tempo em Israel? Sabe? Era um tempo em que o povo era liderado não por um rei centralizado, mas por juízes, pelos profetas, por Deus. Mas os juízes determinavam o que era certo, o que era errado. Enfim. Tem um detalhe muito importante. O último versículo do livro de Juízes, que vem logo antes do livro de Ruth, ele termina o livro de Juízes com uma coisa muito assustadora. Juízes 21, 25 diz assim: cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Que caos. Como assim? Mas para mim isso tocou muito meu coração, porque na minha cabeça, no mundo, é exatamente isso que a gente escuta. Eu sou a única que vejo isso. O que o mundo nos diz como mulheres? Siga o seu coração, viva a sua verdade, se defina, se reinvente. Olhe para dentro de você para encontrar a sua identidade. Às vezes, você está se enxergando Mara, quando Deus nunca deixou de te enxergar Noemi. Deus nunca deixou, você nunca deixou de ser Noemi aos olhos de Deus. O seu pecado, as suas experiências ruins, os seus traumas, eles podem por um momento ter
tentado te definir, mas você nunca deixou de ser a mulher que Deus já tinha planejado. Você nunca deixou de ser a mulher que Deus já tinha sonhado. Não importa o que você pense, não importa o que você acha sobre aquela experiência, o como você acha que ela te transformou, Deus continua te enxergando na maneira que Ele sonhou. E isso foi muito antes de você existir. Isso foi muito antes de você pecar. Ele já sabia. Ele já estava lá na cruz. Quando você pecou, Ele já viu o seu pecado. Ele já viu o seu trauma. Ele já viu a morte que quis te destruir, a morte que quis te fazer Mara. Ele já viu todas essas coisas. Ele está esperando você ver que você não é Mara. Você sempre foi Noemi. E Ruth, do outro lado, ela tem uma reação muito diferente, né? Noemi diz para ela: volta para o teu povo, eu não tenho nada para te oferecer. Se eu casasse hoje e se eu engravidasse hoje, você ia esperar o quê? Não sei quando eles casavam naquela época, 16, 18, eu não sei, anos, até o meu filho crescer. Não tem como, gente. Vocês também vão ficar velha até lá, não tem... Ela falou: eu já estou velha, eu já estou sem marido, eu não tenho nada para te oferecer, porque mulher naquela época a gente sabe que, infelizmente, não fazia nada, né? Não tinha como ela oferecer uma condição financeira, de vida, de comida, de tudo. E ela falou: gente, volta, vai para tua casa. De lá você começa uma nova vida, você se encontra, você já conhece. Moab é a tua terra. Por que você ia vir para uma terra que você não conhece, com pessoas que você não conhece? É muito mais fácil você voltar para a casa da sua mãe, onde vai te acolher, onde você pode casar com outro cara, que vai te dar uma condição boa, que vai te abençoar. Não fazia sentido elas continuarem. E realmente Ruth, ela já tinha vivido uma história em Moab. A gente conhece Ruth na hora que ela faz uma aliança com Noemi. Mas na verdade, a gente não pensa que ela já tinha vivido uma vida em Moab. Ela falava uma língua, ela comia uma comida, ela servia a outros deuses que não eram o Deus de Israel, eram outros deuses. E a gente não percebe o quão pesada foi a decisão que ela fez. Não é que Ruth surgiu naquele momento e falou: faz sentido, vou para Israel. Ela literalmente deixou tudo que ela conhecia, toda a vida dela, para viver uma vida completamente diferente e insegura. Ela não sabia o que ela ia viver lá. Não tinha nada para ela lá. Noemi não podia oferecer nada para ela. O caminho mais fácil seria qual? Ir para frente ou voltar? Voltar. Tanto que, o que a outra fez? A órfã voltou. Fazia sentido, né? Mas não. Ruth escolheu uma nova vida. Ela escolheu se transformar. E como que ela fez isso? Através de uma aliança. Fala comigo: aliança. Aliança. O que a aliança requer? O que a gente vê na vida de Ruth? A aliança requer um romper com o passado. Para Ruth continuar, para Ruth entrar em Israel, ela teve que romper com os deuses dela, ela teve que romper com o passado dela, com a família dela, com a língua dela, com os costumes dela, com a comida dela, com tudo do passado dela. Isso é muito difícil. Ela teve que morrer para a vida antiga dela e renascer dentro de uma aliança. Amém? Não tem como a gente fazer uma verdadeira aliança com Deus e tentar trazer Moab na nossa mala. Não tem como. Essa aliança, gente, ela não vai ser uma aliança verdadeira. Não tem como a gente tentar trazer os nossos deuses, os nossos ídolos, as coisas que nos
diziam o que a nossa identidade era no passado. Não tem como a gente trazer tudo isso para dentro do nosso relacionamento, da nossa aliança com Deus. E Ruth viu aquilo como uma oportunidade. Ela viu o Deus de Israel e ela escolheu romper. Então hoje eu quero que você profetize comigo. Eu escolho romper com aquilo que o inimigo me diz é a minha identidade. Eu vou viver de acordo com a minha aliança. Amém? E eu quero fazer mais uma comparação entre Orfa e Ruth. Porque Orfa, ela não teve uma intenção ruim. Aquilo parecia certo, ela voltar para a casa dela, não fazia sentido ela continuar com Noemi. Ela não teve uma má intenção em fazer isso, né? Tanto que Noemi tinha insistido para ela ir embora. Então ela foi. Mas ela teve um momento ali que ela se, emocionou. A palavra fala que elas choraram em alta voz, e Orfa deu um beijo em Noemi e então partiu. E logo depois fala, mas Ruth se apegou. Tem pessoas que beijam aliança e tem pessoas que se apegam à aliança. Uau! Não tenha um momento de emoção com Deus. Não entre na presença de Deus para beijar a aliança e depois dar tchau e voltar atrás. Não entre na presença de Deus por um momento, por uma emoção ali, que você vai chorar em alta voz, que você vai até sentir a presença de Deus. Nós temos experiências com Deus, mas isso não é a transformação por completa. E se você ainda está perguntando por que as coisas não vão para frente, por que eu não consigo desenvolver o meu relacionamento com Deus, talvez você esteja fazendo como Orfa, que você beija a presença de Deus e depois você volta a viver a mesma vida, a chorar nos mesmos altares, das mesmas dores, a alimentar os mesmos pensamentos sobre você, que você sabe são ruins, que você sabe são tóxicos, são errados, que não são o que Deus determinou para a sua vida, a voltar para os mesmos conselhos, os mesmos relacionamentos que te fazem mal. Mas Ruth se apegou, e aquilo significava renascer. Aquilo significava uma nova vida. Não tem espaço para Moabe dentro da sua aliança com Deus. Não tem espaço para suas inseguranças. Deus nos dá a coragem de vencer essas inseguranças. Deus nos dá coragem de vencer aquilo que a amiguinha, ou que o seu ex, ou que qualquer fulano falou sobre você. Deus, quando a gente faz uma aliança, Ele nos capacita para romper com tudo isso, para viver de acordo com os pensamentos de Deus, para viver de acordo com a palavra de Deus. Mulher virtuosa, quem a achará? Para viver de acordo com aquilo que Deus determinou para a sua vida. Não para o cocô que ficou para trás. Deixa em Moabe, deixa tudo isso para trás. Eu prometo que em Deus você encontra a força para fazer exatamente isso. Eu sei que você quer. Você pode sim romper com todas essas definições erradas. Amém? Amém. Então, o que significa a nossa identidade, então? A nossa identidade é com quem nós temos aliança. Amém. É dali que você vai tirar a sua identidade. Você tem aliança com Deus ou com a sua dor? Você tem aliança com Deus ou com o seu passado? Para de tentar se justificar. Eu passei muito tempo desperdiçando o meu tempo tentando me justificar. Não é isso. Você errou.
Eu vou te falar, você vai pecar, você é uma pecadora, não adianta você vir para Deus e tentar falar, não, mas é isso, seja humilde, confesse os seus pecados, porque isso é depender de Deus. Em nome de Jesus, Deus tem um lugar alto para você. Deus tem um lugar alto para você. Fala, eu sou o que o Senhor, o sangue de Jesus, fala que eu sou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente fica numa confusão, né? De tantas coisas que nos definem, às vezes o amor de Deus é só mais uma delas. É só mais um detalhe, em vez de ser o centro da nossa vida, ele está lá no meio, junto com o medo, com a ansiedade, com a insegurança, com toda a sujeira. Mas Deus, Ele quer ser o centro, amém? Amém. Ele quer ser o nosso centro. Depois que Ruth define quem ela é, ela precisa enxergar onde ela estava. E é muito engraçado, porque depois de Ruth tomar a maior decisão da vida dela, que era se mudar para Belém e seguir a Deus e transformar toda a vida dela, o que aconteceu? Naquele momento, logo depois, no próximo dia, o que aconteceu? Porque ela fez uma decisão tão grande, caramba, decidi transformar a minha vida. Acordei no outro dia, não aconteceu nada. Aparentemente nada. Ela acordou com fome e ela falou, eu vou buscar comida. Foi isso que aconteceu. No próximo dia. Não veio um anjo do céu, não desceu o Espírito Santo sobre ela, não desceu fogo do céu, não veio um profeta profetizar, Ruth, você vai ser a que vai gerar Jesus Cristo lá na frente, Ruth, você foi escolhida. Não, ela acordou no próximo dia com fome e ela foi praticamente uma pedinte buscar comida. Foi isso que aconteceu. E às vezes a gente vem para a igreja e a gente decide, faz uma aliança com Deus, fala, eu renuncio hoje esse relacionamento, eu renuncio hoje esse medo, essa ansiedade, essa insegurança. A gente entrega aos pés de Jesus e a gente acorda no outro dia no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, com as mesmas responsabilidades. Tudo não se torna magicamente extraordinário, tudo não se torna cor-de-rosa, você ainda precisa fazer as mesmas coisas, voltar para a mesma faculdade, para a mesma escola, para o mesmo trabalho, para o mesmo emprego, com a mesma família, com as mesmas circunstâncias, com as mesmas dificuldades, com as mesmas dores. Mas Deus, Ele não quer que a gente confunda a sutilez, o silêncio dele com a ausência. Enquanto Ruth estava indo buscar comida, como uma viúva, como uma pedinte, Deus já estava preparando um plano de resgate na vida dela. E a gente lê o livro de Ruth meio que já sabendo o final, né? A gente já sabe que ela vai ser resgatada por Boaz, que ela vai se tornar uma mulher de muita condição, porque Boaz era um homem muito rico, que ela vai dar luz a Obed, que então vai ser o pai de Jessé, que então vai ser pai de Davi, o rei Davi, e que depois, muito lá na frente, vai entrar para a linhagem de Jesus Cristo. A gente já sabe de tudo isso quando a gente lê a Bíblia. Mas para Ruth, era só um dia em que ela acordou numa terra desconhecida e foi pegar o resto da colheita que ficou. Mas Deus já estava cuidando dela até no campo. Porque lá em Levíticos, Deus fez uma lei em que aqueles que colhiam
o fruto do campo, eles não podiam colher tudo. Eles tinham que deixar o restante, o que caía no chão, o que ficava para trás, para as viúvas, para as estrangeiras e para os pobres. Então, lá em Levíticos, quando Deus deu a lei dos judeus, ele já estava pensando em Ruth. Ele já sabia que ela ia vir para a terra de Israel, viúva, estrangeira, sozinha, com fome, e que ela ia precisar ir lá no campo. E eu imagino que Ruth não imaginou que Deus estava pensando nela quando ele fez essa lei. Eu acho que ela nem conhecia essa lei, né? Ela tinha acabado de chegar. Eu imagino que ela nem conhecia a lei de Israel, mas Deus já tinha feito aquela lei, pensando nela. E aí acontece uma coisa, a Bíblia diz: por acaso ela chegou na terra de Boaz, que por acaso era da família de Elimeleque, o marido de Noemi, que havia falecido. Gente, vocês acham que foi por acaso mesmo? Não foi por acaso. Foi porque Deus já tinha planejado. Ali no ordinário dela, que era só mais um dia duro, um dia chato, corrido, porque os servos falam, essa mulher está aqui desde manhã, colhendo, ela só parou por um momento para descansar. Era o resgate que Deus tinha para a vida dela. No seu campo, Deus já está te resgatando. Não é que vai vir um anjo do céu, mas é na sua obediência que Deus te resgata. É na sua oração diária que Deus te resgata. É no seu sorriso que você dá na sua faculdade, no seu trabalho, para aquela menina que está sozinha. Quando você passa pelo corredor, em vez de dar uma esnobada, você abre um sorriso porque você tem o Espírito Santo de Deus. É na abertura que você dá para falar de Jesus para uma pessoa, mas ainda menor do que isso, é na oração que você faz antes de almoçar. É na leitura bíblica que você faz todos os dias. Isso para a gente é ordinário, né? A gente espera, depois de vir para a igreja, ou ter uma experiência com Deus, que tudo vai se transformar de um dia para o outro. Mas Deus trabalha com processo. Quando Boaz encontra Ruth naquele campo, ele chama ela de mulher virtuosa. E fala, olha, você pode vir aqui, você não precisa ir para nenhum outro campo. Vem, pega o que você quiser. Pode colher até do melhor fruto, você não precisa pegar só o resto do chão. Eu já falei para os meus servos não te tocarem, eu vou te proteger. E ela falou, peraí, por que você está sendo tão bom comigo? Eu não te conheço, eu sou moabita, eu nem sou do teu povo. E um contexto bem breve, os israelenses e os moabitas não se davam muito bem. Eu sou estrangeira, eu sou viúva, eu sou pobre. Eu vim aqui pegar o resto do teu campo e você está sendo tão bom comigo. E ele falou para ela, eu ouvi tudo que você fez pela sua sogra Noemi. Eu vi a sua fidelidade. E chama ela de mulher virtuosa. Se Ruth não estivesse passando por um processo ali no ordinário dela, um processo diário de trabalho duro, de coisas, às vezes, entediantes, né? Normais, chatas, ela não teria se tornado a mulher virtuosa que Boaz viu naquele campo. Vocês entenderam isso? Deus trabalha no nosso dia a dia, Deus trabalha nos detalhes, no detalhe da lei que já existia para proteger ela, no detalhe que, por acaso, ela estava no campo de Boaz e não em qualquer outro campo, que havia muitos e muitos campos ali em Israel. Pode parecer normal, mas o campo que você está não é por acaso. O lugar que Deus te colocou não é por acaso. Pode parecer normal o lugar que você está, mas Deus não faz nada por acaso. Inclusive, Ele te trouxe aqui hoje, não é por acaso. E a gente precisa confiar em Deus no nosso ordinário. Amém? Não deixe que a espera, que o dia a dia mate aquilo que Deus está criando dentro de você.
tudo isso faz parte do processo de Deus. E a gente vê também na história de Ruth que os planos de Deus não são só para nós. Às vezes, na nossa imaturidade, a gente pede para Deus nos abençoar, nos curar, nos transformar. E sim, Ele quer fazer tudo isso na sua vida. Mas não é só para você. É porque Ele quer te usar. É porque Ele quer que você faça parte da aperfeiçoação do plano dEle, de resgate. Isso não é só para você. Sim, Ele quer porque Ele te ama, mas também porque Ele vê em você um potencial de cura, um potencial de amor que Ele quer usar através da sua vida, como Ele viu em Ruth. Ruth não só se tornou uma mulher rica, uma mulher honrada, mas ela entrou para a linhagem de Jesus Cristo. E quantas pessoas Jesus Cristo salvou? Todas. Todas as pessoas. Ruth, a moabita, improvável, que não fazia parte do povo de Israel, viúva que já tinha sido casada antes, entrou para a linhagem do Salvador, do Messias de Deus. Deus não fez isso por acaso, Ele não colocou Ruth ali por acaso. Ele tinha algo muito maior para fazer na vida de Ruth do que ela mesma podia entender. Ruth, quando ela se casou com Boaz, mesmo naquela vitória, ela nunca ia saber que ela ia fazer parte da linhagem de Jesus. Ela nem imaginava quem era Jesus. Às vezes, o seu testemunho toca pessoas que você não conhece, que você nem imagina. A maneira que você age, a maneira que você trata as pessoas, mesmo no seu dia a dia, a sua excelência no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, ela afeta pessoas de maneira que você nem imagina. A obra que Deus faz nas nossas vidas é muito maior do que nós mesmos. Não seja imatura, não seja egoísta com a obra que Deus tem para fazer em você. Eu abro espaço para o resgatador. Eu abro espaço para Jesus Cristo me resgatar da minha dor, da morte que quer me destruir, da assolação, da amargura, da minha ansiedade. Em nome de Jesus, das minhas inseguranças, Senhor, eu abro espaço para o Senhor me resgatar, Jesus. Eu confesso que eu preciso de um resgatador. E eu clamo a Ti, Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, venha me resgatar, Senhor. Eu estou aberta, meu Deus. Meu coração está aberto a Ti, Jesus. Em nome de Jesus, eu me escondo sobre as Suas asas, Pai. Eu confio em Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você entendeu. Parece que Deus nunca vai mudar a tua vida, tá? Mas só parece. Lembra aquela música Promessa? Quem conhece a música Promessa do Renascer Praise? Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Eu acho que Ruth devia já estar cantando essa música lá. Promessa. Será que algum dia ela sonhou que ela ia ser, que um resgatador ia aparecer na vida dela? Mas só que ela todo dia, do pouquinho que ela tinha, bem pouquinho, ela dividia com a chata, com a problemática. E sabe o que aconteceu? Todo mundo começou a falar: nossa, como ela é diferente. Nossa, como ela tem uma luz. Nossa, como ela faz diferença. Em vez de você querer ser parecida com as influências da vida, comece a mostrar a luz que está em você. Todo dia, todo dia, todo dia. Não tem problema. Vai chegar o dia que Deus vai pegar tudo isso e vai mudar a sua história. Amém? Onde havia pouco, vai ter muito. Você vai viver o Salmo 91, que nem a Carol falou. Aquele que habita
Aquele que está debaixo do manto. E esse ano é ano apostólico de... E o que aconteceu com Eliseu? Ele recebeu um manto, não é? Não foi a primeira coisa que aconteceu com Eliseu? Não foi um manto? Tem um manto de Deus aqui sobre a tua vida. Tem um manto de Deus sobre a tua vida. Tem um manto de Deus. Então você vai levantar a tua mão e vai falar assim: Senhor, em nome de Jesus, eu não vou permitir que a aliança que eu renovei hoje se perca, mesmo que por alguns tempos eu não veja mudança na minha vida. Eu vou crer que está mudando. Eu vou ficar firme. Eu não vou sair do meu lugar. Eu vou trazer amigas. Eu vou evangelizar. Eu vou falar para elas que elas não precisam ser o que as desgraças fazem da vida delas. Eu vou falar para elas que elas também podem ser aquelas que vão viver milagres, vitórias, conquistas, sonhos maiores até do que elas podem sonhar. Eu vou falar do teu amor, em nome de Jesus. Teve um dia que a Carol fez uma aliança com Deus, né, Cacá? Não sei que dia exatamente foi esse, mas ela vive aliança com Deus. A minha é forte, pode alimentar a minha família, pode alimentar que nem Ruth alimentava Noemi. Mas um dia Noemi se levantou e falou assim: não, eu também vou ser uma bênção para você. Sabe por que Noemi se levantou? Porque Ruth alimentava ela. Porque se Ruth não alimentasse ela, ela ia morrer. Não é verdade? Hoje, talvez você seja essa Noemi, essa pessoa complicada, essa pessoa cheia de complexo, essa pessoa até meio revoltada, né? Essa pessoa... E o Senhor está falando assim para você: você tem uma bênção. Você tem uma bênção. Você tem uma bênção. Vem fazer uma aliança comigo. Quando a Noemi, de tanto ser alimentada pelo amor de Ruth, se levantou e falou assim: eu também tenho uma bênção para você. Ela também é gozada. Ruth começou a viver, em primeiro lugar, a aliança. E a perseverança de Ruth fez que Noemi vivesse a aliança. Talvez você não viva ainda uma aliança. Você nunca falou assim: eu quero viver a aliança. Eu quero sair daqui e eu não quero copiar a minha amiga. Eu não quero mais ficar sendo do grupo ou não sendo do grupo. Nem que eu tenha que andar sozinha. Mas eu vou andar com Deus. Eu vou andar com Deus. Eu vou ser de Jesus. Eu vou acreditar que Ele vai mudar a minha vida. Vamos curvar a cabeça. Quem quer fazer uma aliança sua? Falar: eu quero entregar minha vida e eu vou começar uma vida de oração. Eu vou ser mais que ver. Eu vou ser uma Ruth. E eu vou acreditar que Deus também vai fazer comigo uma história nova. Quem quer entregar sua vida para Jesus? Levanta a sua mão. Amém. Estou vendo a sua mão. Amém. Eu estou vendo sua mão. Vamos ficar todo mundo de pé. Quem entregou a vida para Jesus, levantou a mão. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Sabe, Ruth teve que sair da casa dela, né? Então você também vai vir aqui para frente. Vem aqui para frente. Sobe aqui, ó. Vai fazer de vocês uma nova história. Amém?
Não interessa, vocês estão saindo de lá. Tá bom? Põe a mão no coração. Fala assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra. E eu te peço, como o Senhor ouviu a oração de Ruth, que falou: não, eu quero ter Deus. Eu quero ser do povo de Deus. Eu quero viver no lugar onde o povo de Deus vive. Eu quero Jesus na minha vida. Eu também quero te dizer: me perdoa, me lava, me limpa. Eu não quero ser uma pessoa que se enxerga amarga, ruim, que não tem jeito. Vai falando aquelas coisas que ruins. Fala: não quero ser mais isso. Fala: não quero ser mais isso. Fala: não quero mais. Não quero ser aquela pessoa que fica com todo mundo. De repente é isso, né? Aquela pessoa que tem inveja. Quero ser mais essa. Fala: me lava, Jesus, me muda, me transforma, me salva. Me salva de ser a pessoa que eu estou sendo, porque eu quero mudar de vida. Eu entrego a minha vida para Jesus e declaro que de hoje em diante o único Senhor e Salvador da minha vida é Jesus. Amém. Vamos todo mundo levantar as mãos. Eu tenho certeza que você deve ter uma irmã que você gostaria de ver ela aqui. Que você deve ter uma amiga que gostaria. Quem tem aqui uma irmã, uma amiga? Então levanta a mão para elas. Nós vamos orar. E você vai orar como se estivesse orando pela tua irmã, pela tua amiga, pela tua prima, tua vizinha. Amém? É assim que a gente vai orar por vocês. Amém? Porque você nem sabe, no céu está tendo uma festa por causa de vocês. Amém? Senhor, meu Deus, eu vou pedir aqui para a pastora Bute fazer essa oração. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por cada palavra que foi colocada em nossos corações. Senhor, nós estamos aqui hoje porque nós decidimos a partir de agora entender a nossa identidade em Cristo Jesus. Deixamos para trás todas as palavras que foram lançadas contra nós. Deixamos para trás todas as invasões de pensamentos que vêm roubar a nossa estabilidade emocional. Espírito Santo de Deus, nós hoje decidimos nesta manhã assumir o nosso papel como filhas de Deus aqui na terra, como mulheres de oração, que buscam na revelação da Tua palavra, aquilo que é, Senhor, o que a Bíblia diz que somos. Satanás, você está perdendo autoridade sobre estas gerações, você não tem domínio sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas ações. Senhor, nós somos Tuas filhas e a unção que estamos recebendo aqui hoje há de se multiplicar em todos os lugares que entrarmos, em todas as pessoas que tocarmos. Visita os corações agora daquelas que estamos intercedendo. Espírito Santo de Deus, a libertação. Satanás e seus demônios, vocês estão derrotados na autoridade do nome de Jesus. Nós desligamos agora toda a cadeia espiritual sobre a vida delas. Nós desligamos agora todo espírito maldito da ansiedade, da depressão. Entramos em batalha espiritual agora como corpo de Cristo. Vem, Espírito Santo, nos reveste dessa autoridade. Tira agora toda marca, toda sentença. Nós somos livres, somos abençoadoras e somos a geração que continuará o legado deixado por Cristo
levando, Senhor, a novas experiências, mas consolida